Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço você mais uma vez por estar aí para trocar essa ideia com a gente, para bater esse papo com a gente sobre futebol. Hoje, inclusive, um sábado de muito futebol. Hoje, futebol é o que não falta. Tem as rodadas do Campeonato Brasileiro, tem o jogo da seleção, que inclusive estão com horários ali absurdamente próximos. Isso mostra mais uma vez que a CBF, ela não teve nem um pouco de zelo ali com o futebol brasileiro, como as outras confederações, né? Que pensam no bem-estar do seu futebol, que pensam no bem-estar do torcedor. Não. Elas colocam jogos da seleção brasileira na Copa América muito próximos dos jogos da rodada do Brasileirão. E isso que o Brasileirão nem interrompeu para que essa competição acontecesse. Mas vamos lá, meus queridos. Não se esqueçam de apoiar os nossos amigos aqui, ó, da A2C Promotora. A A2C Promotora é uma empresa de serviços financeiros voltados para você. Hoje é sábado. Hoje não é dia de expediente bancário. Só que saiba que a A2C Promotora, que é uma representante direta dos bancos, ela está sim à disposição para atender você. Neto, mesmo não sendo expediente bancário, mesmo não sendo, eles conseguem atender você. De sábado, de domingo, fora dos horários, né, feriados, eles estão lá para desburocratizar o sistema bancário e tornar mais fácil e viável para você, melhorando a eficiência e melhorando o atendimento. Você tem lá antecipação de fundo de garantia, você tem empréstimos consignados, inclusive com taxas especiais para as pessoas que recebem algum tipo de auxílio do governo e muitos outros serviços. Uma empresa de extrema confiança, Fabião e a equipe dele fazem um trabalho maravilhoso e eu sempre recebo muitos e muitos elogios via feedback com o atendimento dos meninos lá. Então chama eles lá, tá o link fixado aí nos comentários. Fala que você veio pelo Pina Porco, mano, e eles vão te dar o melhor atendimento e mais eficiente que você precisa, tá bom? A2C Promotora, pessoal, tamo junto. Hoje o Endrick tá numa fogueira, porque hoje eu acho que tem um dos jogos mais difíceis da seleção brasileira até aqui nesse caminho de Copa América. Nesse caminho de Copa América, que sinceramente não foi bem trilhado, né? O Brasil ganhou mais pela sorte e pela camisa do que realmente pelo futebol. E hoje a gente enfrenta uma seleção que vem muito bem. Vem muito bem. Os jogadores vêm performando muito bem entrosada, muito bem treinada. Uma seleção que já está há algum tempo com alguns jogadores jogando ali juntos em comum. Então isso mostra a continuidade ali de um trabalho que vem sendo escalonado. Hoje não temos, talvez, uma das nossas principais referências na seleção hoje, que é o Vinícius Júnior. E aí o Dorival resolveu colocar o Endrick, jogar o Endrick numa fogueira. E aí eu falo para vocês da importância da continuidade no jogador, da importância de utilizar o jogador também em fases de grupo. Nos amistosos, o Endrick se saiu bem. Quando começou a Copa América, o Dorival tirou boa parte da minutagem do Endrick, que tinha entregado para ele até então, e fez com que o garoto entrasse ali em minutos finais de partida. E agora, no jogo mais difícil, sem o principal jogador de referência, o Endrick volta a ser a carta na manga do Dorival. Só que não se esqueça que estamos falando de um garoto jovem, de um garoto que está começando sua passagem na seleção agora, não tem Copa do Mundo, não tem know-how de experiência contra grandes equipes, e de uma seleção brasileira, na minha opinião, muito fragilizada na sua composição tática. Então, não queira também que o moleque chegue e seja o salvador da pátria. Talvez até vai ser. Talvez até vai fazer gol. Talvez até vai performar bem. Tomara. Tomara que sim. Eu acho que eu torço hoje mais pela seleção por causa do Endrick do que propriamente pela seleção em si. Sabe quando você tem a sensação de ver um moleque ali jogando que parece que é teu parente, que parece que é teu primo, e você tá lá vibrando por ele?
É essa sensação quando eu vejo o Endrick em campo. Eu tô assistindo o jogo, quando o Endrick entra, eu já... Entendeu? Opa, vamos lá, vamos lá. Eu torço pelo moleque. Torço demais pelo moleque. Então tomara que ele consiga. Só que vamos lá, Dorival. Poderia ter dado mais minutagem pro garoto na Copa América, né? Poderia. Poderia sim. Jogar o moleque agora contra o Uruguai, uma seleção que você mesmo sabe que é forte, com as carências que você mesmo sabe que o Brasil tem. É uma responsabilidade muito grande, mas vamos embora. Vamos embora. Afinal, tenho certeza que o Endrick não vai se acovardar para isso. Tenho certeza que ele deve estar muito concentrado e muito preparado para essa missão. E estaremos aqui torcendo por ele, tá? Galera, é o seguinte. Eu acho que isso daqui... Cara, isso aqui parece um papo, uma brincadeira de mau gosto. Eu vou ser muito sincero com vocês, né? Em relação a essa situação aí de Gabigol, de Dudu, enfim. É um vai e volta desse assunto que tá me cansando. Só que lá na live que a gente fez essa semana no Instagram, lá no @opinaporco, quem quiser entrar lá para dar uma força pra gente, eu fui questionado a respeito disso. Perguntaram pra mim, o que você acha da troca Dudu-Gabigol? Só que na minha cabeça, mano, essa troca parecia muito incoerente. Parecia assim, uma fantasia. Um papo de vídeo de YouTube, um papo de resenha de rede social. Eu não fazia noção que isso pudesse sequer ser cogitado e sequer pudesse se tornar real. Eu não acreditava nisso. Só que no futebol, a gente tem que ver que a gente tem vários e vários interessados que não diz respeito apenas ao jogador, que não diz respeito apenas ao clube, mas nós temos os famosos staffs. E boa parte desses staffs, eles ganham boas e gordas comissões para fazerem ali o trabalho de transferências de jogadores, manejo e tudo mais. E é por isso que a gente vê, né, igual o técnico do Uruguai falou ontem na coletiva, vários Endricks indo embora. Ele falou que antes o jogador ia para a seleção brasileira, mas o cara pelo menos já tinha peso de grandes competições. Já tinha disputado várias Libertadores, já tinha conquistado vários títulos pelo profissional. E hoje não. Hoje você vê uma geração de Endricks, ele até utilizou, fazendo, né, essa analogia, essa terminologia, indo embora do futebol brasileiro muito jovem, muito precoce. E ele não tá errado na análise dele, ele foi cirúrgico, ele foi preciso. O Estevão vai embora. O Lohan do Flamengo não vai ficar muito tempo. Não vai ficar muito tempo. Porque cada vez mais, o mercado europeu está acelerando jovens garotos e cada vez mais jovens garotos para ir para lá. Daqui uns dias, a gente vai começar a ter emancipações para ir para lá. E esse business, nos bastidores, é uma tendência a aumentar cada vez mais, porque são comissões muito gordas. Imagina você, um empresário aí de um Lohan, um empresário de um Endrick, um empresário de um Estevão, que vai ter o garoto negociado aí em 300, 400 milhões de reais. Cara, você pode receber 1% de comissão, que tu já vai estar recebendo grana pra carvalho. Então, a gente só tá exemplificando isso para utilizar de base e de composição aqui na discussão que eu quero fazer com vocês, que eu quero trazer. Eu gosto de aprofundar assuntos que são interessantes. Não quero ficar no superficial. A gente tá aqui pra, desenvolver um raciocínio legal do business football e de como as transferências e as transações, elas estão tirando do torcedor o direito de ver os seus ídolos jogarem em campo. Neto, o que isso tem a ver com o lance do Gabigol, do Dudu, do Flamengo, do Palmeiras? Tem tudo a ver. Porque uma parte do staff do Dudu cogitou a possibilidade com o atleta dele ser utilizado como uma compensação financeira ao Flamengo. E não é o Opinapor que está falando isso. São jornalistas que estão falando isso. E as equipes, elas vão negar.
as equipes elas irão negar que isso aconteceu. Eu vou colocar um trechinho aí, lá do Facincani, o que ele falou no canal dele e o que foi apurado. Rapidinho, a gente já volta. Numa sondagem dos dois clubes que vão negar, não tem problema nenhum, mas confio naquilo que eu apurei ao staff dos dois lados, era de que esses dois grandes ídolos e ícones pudessem trocar de lado. Por que surgiu essa história? O Flamengo, nitidamente, não quer mais o Gabriel. O Palmeiras, na voz da presidente Leila Pereira, deixou bem claro que o Dudu é um jogador negociável. Boa parte do staff do Dudu gostaria que o negócio saísse, outra parte não. Só que o jogador, quando foi cogitada essa possibilidade, de prontidão já falou não. E aí, pelo lado do Flamengo, uma versão oficial dessa história era de que nem se chega a cogitar uma possibilidade como essa, porque, primeiro, o Dudu é um atleta de 32 anos. O Flamengo hoje, para atletas nesse nível de carreira, não tem ofertado mais do que 2 anos de contrato. E ouvindo do Flamengo é impossível que o Flamengo oferte um contrato que o Dudu quer. E eu fui questionado justamente sobre isso, lá na live do Instagram. E a minha resposta foi: cogitar essa possibilidade de troca é uma falta de respeito com os atletas, é uma falta de respeito com a instituição e é uma falta de respeito com os torcedores. Porque embora, talvez você aí do lado fale assim: ah, Neto, o Gabigol não é mais meu ídolo, acabou, eu perdi o encanto com ele. Talvez você palmeirense: ah, Neto, o Dudu não é mais meu ídolo, acabou, eu perdi o encanto com ele. Mas ainda tem muitos torcedores que pensam o contrário. Então, independente, mano, do que você pensar ou deixar de pensar, isso é uma falta de respeito, sim. Isso é uma falta. E eu respondi exatamente isso lá no Instagram. Que embora eu tenho as minhas diferenças em relação ao que o Dudu fez com o tema do Cruzeiro, ainda assim, eu acho que é uma imensa falta de respeito de um staff querer utilizar um jogador com o peso que ele tem para o Palmeiras e com a simbologia que ele tem para o Palmeiras como uma moeda de troca. Como moeda de troca, como um troco. Ah, passa o Gabigol pra cá, ó, e o troco a gente volta pra você, o Dudu. É muito materialismo. É muita falta de respeito. É tratar dois atletas, dois seres humanos, símbolos de sua torcida, como algo material. E ainda bem que o jogador enxergou isso. Porque ele negou em primeiro momento. Ele negou isso em primeiro momento. E do outro lado também o Flamengo iria negar. Porque estamos falando de um atleta de 27 anos por um atleta de 32 anos. Ah, Neto, mas o Palmeiras poderia dar o Dudu e mais uma compensação financeira. Ia ficar ainda pior. O Dudu ia ser a bala da transação. Sabe quando você vai na padaria, você dá, você paga o valor, o cara ele te retorna umas moedas e aí ele fala assim: nossa, peraí, faltou 10 centavos, eu não tenho aqui agora na caixa registradora. Faz o seguinte, pega 2 balinhas aí. O Dudu ia ser isso, ele ia ser a bala da transação. É necessária essa discussão, para que a gente crie também, né, ali o hábito de fazer isso e fortalecer nós torcedores, porque o futebol ele é um mercado cada vez mais injusto com o torcedor. E às vezes, injusto até com os atletas. Mas ainda os atletas tá lá, né, ganhando os milhões dele. Então, ok, para eles ainda talvez tenha algum benefício. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso, mas eu acho uma grande falta de respeito, um grande absurdo com todos envolvidos, inclusive até com o torcedor. Tamo junto, valeu, falou, até mais.